consegue chegar. Antes de falar de Lula, judiciário e tudo mais, de casos reais que a justiça deveria estar trabalhando, investigando, tipo do Lulinha, mas que tem uma certa morosidade, olha com o que a Polícia Federal, a Justiça Brasileira está preocupada. Isso porque o pessoal lá atrás queria convocar de volta delegados porque estava faltando gente para trabalhar. Polícia Federal reabre inquérito. Reabre contra Bolsonaro por associar Lula a ditador. Como assim Bolsonaro associa Lula a ditadores, a turma aí da América Latina, a Maduro, a Nicarágua? Como assim Bolsonaro, tem a coragem de fazer isso? A investigação havia sido arquivada, mas foi reaberta para formalizar diligências. PF pretende ouvir o ex-presidente nos próximos meses. E as eleições de 2026 se tratam muito sobre isso, fazer jus a todo o esforço e sacrifício de Bolsonaro pelo país. Antes eu vi um vídeo, gente, bem bacana. Tem nada a ver com o vídeo de hoje mesmo. Nada a ver, mas é sobre o Jair. Queria dar play aqui, pra vocês escutarem um relato de uma pessoa que não é de direita, nem gosta de Bolsonaro, mas vai relatar aqui como era conviver com Bolsonaro quando Bolsonaro era deputado federal. Bolsonaro foi um case de rede social. Não, as pessoas têm que estudar o que o Bolsonaro conseguiu fazer em termos de redes sociais, assim. Ele foi muito inteligente, foi muito foda. Bolsonaro, a bem da verdade, ele era um cara muito louco, mas muito boa praça. Lembro que, assim, cruzar com ele nos corredores do Congresso era sempre uma coisa muito divertida, porque ele era muito agradável, muito legal. Sabia os nomes dos nossos cinegrafistas, o que isso sempre contou muito ponto. Uma coisa é você saber quem é um repórter, mas quando o cara sabia, e aí, Tutu? Fala aí, Pedrinho. Fala aí, GG. O Bolsonaro e o Maluf sabiam, tá? Então, e ele era um cara, assim, que a câmera tava desligada, ele vinha conversar, e aí, ele tinha umas piadas de tiozão. Você quer ser, quando você quer ser, aquelas coisas, assim, Bolsonaro, trocava ideia, assim, e a gente achava o Bolsonaro um tio maluco, assim, umas piadas da quinta série, ruim, assim, mas engraçado. Quando ligava a câmera, ele falava, ele era assustador. E a gente falava, não, a gente tem que botar isso no ar. As pessoas têm que ver o que um deputado eleito por sucessivos mandatos, há bastante tempo, inclusive eleito, anda dizendo a respeito de uma série de pautas sensíveis para a sociedade brasileira. Mas ninguém imaginava que aquilo ia sair pela culatra, né? Nesse sentido, as pessoas iam adorar. Não, a gente não imaginava. Eu juro por Deus, a gente não imaginava, mas a gente fazia questão de pôr no ar. Você vê, né? O homem que está sendo perseguido, torturado, e que querem vê-lo morto. É o cara que conhecia os cinegrafistas pelo nome. Pessoas comuns. Era o cara que sempre esteve preocupado com as pessoas comuns. Que muita gente olha com desdém, ou muita gente nem enxerga, os invisíveis. Aí lá estava o Jair. Ninguém ia conseguir falar que o Rafael Cortez falou isso daí pra, defender Bolsonaro por motivo A, B ou C. Ele não tem nenhum apreço pelo Bolsonaro. E lá vai o Jair ser perseguido de novo. Enquanto isso, a turminha que odeia o Jair estava unida. Aí só para relembrar que teve um jantar. Em jantar promovido por Dom Pedro III, o Lula e o Columbre se reencontram. Aí o João Luiz comenta, isso deve ser o que eles chamam de harmonia entre os poderes. E o João Paulo Rocha comenta assim, Dom Pedro III conduz inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra Lula. A vítima vai na casa do juiz para jantar, sem falar no cafezinho eventual. E temos que achar que as instituições estão funcionando? Que as decisões desse circo devem ser respeitadas? Isso é algo que a justiça deveria estar realmente preocupada e se debruçando, inclusive ajudando o Mendonça. Não tentando queimar o filme do Mendonça, porque tem uma operação anti-Mendonça no ar. A turma do Estadão fez um editorial que vou falar para vocês, está muito bom, porque não só está criticando o Lula, o Marcola, ela está esmiuçando o caso e colocando o dedo na ferida daqueles pontos que merecem resposta. Que foi o que a gente estava comentando ontem, assim, o Marcola devolveu o dinheiro. Agora, ele só devolveu, ele só quitou o empréstimo depois que ele soube que as mensagens estavam em posse da Polícia Federal, porque ele não quitou antes.
Então, coisas como essa o Estadão abordou. Marcola é Lula. Ninguém tem dúvida disso, né? Só falta o Lula falar que não, que o Marcola é um bolsonarista. Aí vem que o senhor Marco Aurélio Santana Ribeiro, vulgo Marcola, é um Zé Ninguém que só existe como extensão de Lula, de quem foi o mais próximo assessor no Planalto. De todos os assessores de Lula, esse é o mais próximo de todos. É esse o cara envolto no escândalo com a Roberta Luxinger, a lobista, parceira do careca do INSS. E a quem devota a lealdade canina. Por isso, as suspeitas que recaem sobre ele não podem ser tratadas como um problema circunscrito à esfera privada de um assessor qualquer. Marcola admitiu ter recebido a título de empréstimo R$249 mil de Roberta Luxinger, lobista com interesses diretos junto ao governo federal e que tem relações com um dos suspeitos de liderar o esquema de assalto aos aposentados do INSS, o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Marcola é o segundo sujeito muito próximo de Lula a se ver envolvido em obscuros negócios com a Luxinger. E quem é o primeiro, se o Marcola é o segundo? É o Lulinha, né? Óbvio que é o Lulinha. Filho mais velho do Lula e que é amigão da Roberta. Portanto, Lula não pode dizer simplesmente que não sabia de nada, terceirizando a responsabilidade a aloprados, termo que Lula usou na campanha eleitoral de 2006, ao se referir a petistas que tentaram comprar um dossiê contra seu adversário José Serra. Como chefe de gabinete de Lula até poucas semanas atrás, Marcola controlava pessoalmente o acesso, inclusive físico, ao presidente. A gente comentou ao longo dessa semana as visitas do Guido Mantega, contratado pelo Banco Master, todas se deram com o Marcolinha. Resta saber, né, se foi o Marcolinha que, junto com o Guido Mantega, apresentou Lula pro Paquito. Naquele lindo evento que o Galípolo também estava junto, que o Lula falou pro Paquito para não vender não pro BTG, que tá mudança aí no Banco Central. Não entendi muito o que o Lula quis sugerir com isso. Consta que Lula nem sequer possui celular próprio, valendo-se inúmeras vezes do aparelho do seu assessor pessoal do Marcola para se comunicar ou ser alcançado por interlocutores. Nada do que diz respeito a Lula, nem mesmo sua relação com parentes, amigos e políticos, passava ao largo do crivo de Marcola. E é justamente esse guardião das chaves de acesso ao poder maior da República que aparece agora enredado em uma investigação da PF sobre as fraudes no INSS. Convém explicar aos distintos leitores quem é o Marcola. Formado em Ciências Sociais, Marcola passou por gabinetes na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados antes de se aproximar de Lula, no Instituto Lula, há cerca de 10 anos. Quando Lula foi preso, Marcola paralisou a própria vida para ir viver em Curitiba, entre os apoiadores do petista, que levantaram acampamento nos arredores da sede da PF na capital paranaense. Foi lá que Marcola fortaleceu sua relação de intimidade com Lula, na base da devoção religiosa. Para defender o amigão, o sabujo, Lula saiu-se com esta: quem nunca pediu empréstimo para um amigo? Não o valor, né? De fato, ninguém está livre de passar por um aperto financeiro na vida, mas por que não recorrer a uma instituição bancária, como faz a esmagadora maioria dos cidadãos em dificuldade? Por causa dos juros, né? Acho que a Robertinha ia cobrar menos, talvez nem cobrasse juros. Se o objetivo era recorrer a uma pessoa física entre todos os 200 milhões de brasileiros disponíveis, por que Marcola escolheu como mutuante justamente uma notória lobista com interesse direto em acessar a autoridade do governo federal para defender negócios de seus clientes, acesso este que passava pelo crivo do próprio mutuário? Até aqui tá minha boca. Agora que vem. Esse parágrafo aqui é o dedinho na ferida. Há boas razões para os cidadãos suspeitarem que o tal repasse não foi empréstimo coisa nenhuma. O jornal Valor Econômico, a jornalista Maria Cristina Fernandes, revelou que a Luxinger chegou a pagar contas pessoais de Marcola como contrapartida à liberação de acesso da lobista ao ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, que é o Berger, e que hoje está no gabinete presidencial, o Berger. Onde já se viu empréstimo em que o credor banca a vida cotidiana do devedor?
Qual a lógica disso, gente? Tipo assim, ó, tu pede um empréstimo pra pessoa, além de pedir um empréstimo, tu ainda pede pra pessoa pagar umas contas tuas. Paga umas contas minhas aí. E mais, Marcola só devolveu o dinheiro, e esse é o ponto central, depois de ser avisado, pasme o leitor, que suas conversas com a lobista haviam sido descobertas pela PF no âmbito da investigação que corre contra ela por suspeita de participação nas fraudes do INSS. Quem o avisou? Quem contou pro Marcola? Essa pergunta tem que ser respondida por Lula e Marcola urgentemente. Alguém tinha que fazer um banner, sabe? Um banner. Eu não sei se é banner o nome. Aquelas imagens de rede social. Quem avisou o Marcola? Quem avisou sobre a investigação da PF para ele devolver o dinheiro? Sabe? Coloca assim a coisa, ó. Marcola só devolveu o dinheiro depois que descobriu que a PF tinha as mensagens. Vai botar essa frase desse jeito, que é meio que deixa em aberto, né? Marcola só devolveu o dinheiro depois que descobriu que a PF já tinha as mensagens. Coloca assim. Quem vazou essa informação pro Marcola? O Brasil quer saber. E devia repetir isso aí como mantra. O Brasil inteiro quer saber quem mandou esse dinheiro. Lula se jacta do fato da PF ser independente do seu governo para investigar quem quer que seja. É só no governo do Lula. Como se isso fosse concessão sua no imperativo legal. Ora, que a PF investigue os fatos com absoluta isenção e rigor técnico é o mínimo que se espera. Mas Lula não pode se escudar nessa bravata de resto ociosa para se eximir da responsabilidade que lhe cabe nesse rolo por ter premiado a subserviência de um obscuro campista com a chave do gabinete pessoal da presidência da República. Pois é. Eu acho que o Lula está passando recibo, porque agora, além de ter sido exonerado do governo para ir trabalhar na campanha, entre aspas, e sair da campanha para se dedicar à sua defesa, agora o governo Lula tirou Marcola de conselho de empresa pública. Estranho isso, né? Tá tentando descolar do cara a todo custo. No conselho da Terra Cap, ele recebia 12.400 mensais, além dos 31.900 pelo cargo. Imagina aí. E o cara ainda tava pegando empréstimo com a Roberta. É gastador, viu? Gastador que só. Mais de 44 mil reais. Eita, rapaz, o cara não consegue se controlar, viu? PF planeja chamar Lulinha para depor presencialmente sob suspeita de tráfico de influência. A Bela Megali que veio falar isso ontem. Lulinha podia vir passar o Dia dos Pais no Brasil, né? Se encontrar. Dar um abraço aí no papai dele. E aí de quebra, não sei, né? De quebra o Lula... Sei lá, o Lulinha já se coloca à disposição da... Nem espera a PF chamar, ele mesmo vai lá na delegacia, bate na porta, pergunta, e aí? Tem ninguém não para uns esclarecimentos? Será que Lulinha tá disposto a ver o Brasil? Será que ele tá disposto?